Salve, salve! Tá começando o podcast Arco 7. Meu nome é Joaquim Meu nome é Matheus. e no episódio de hoje temos a honra de receber o Instituto Motirô aqui com a gente no nosso primeiro episódio. Se presente, por favor, seja bem-vindos. É um prazer receber esse convite, é um prazer estar aqui neste primeiro episódio do podcast. Meu nome é Betânia e eu sou uma das fundadoras e idealizadoras do Instituto Motirô, que funciona aqui na cidade de Passos. Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio, sou graduado em História, né, professor de História, sou músico, né, tenho uma banda de forró chamada Canastra Pé e juntamente com a Betânia também sou idealizador do Instituto Motirô. É, então, como que vocês conheceram e surgiu essa ideia de criar o Instituto? O Instituto, na verdade, eu e o Márcio trabalhamos juntos, eu também sou professora, eu fiz filosofia, e esse desejo de montar algo em comum, coletivo, já existia, então eu fiz o convite para o Márcio de montar uma casa, um espaço que a gente pudesse criar salas, criar cursos, criar um movimento diferente. E o Márcio aceitou, então nós montamos o Instituto e criamos do zero todos os projetos, o nome. A ideia original mudou um pouco, porque nós nos voltamos mais para a área da cultura, ainda tem a parte de educação, e desde 2023 a gente atua como agente cultural, produtor cultural aqui na cidade. Então surgiu já de uma conexão de pensamento, de vontade de fazer algo diferente, e desde então nós estamos construindo esse espaço juntos. É, Antes desse convite que você fez para o Márcio, teve algum start que te fez algum de vocês ou te fez ter essa ideia e conversar com ele sobre isso antes de ter essa conversa final, entre aspas, para ir criar e botar em prática essa ideia que vocês tinham? Eu acho que as conversas de corredor, conversa de às vezes sair, de conhecer a pessoa e falar assim, nossa, a pessoa parece comigo, tem um pensamento em comum. E eu fiz o convite, teve mais pessoas que eu cheguei a convidar, mas não nem ninguém abraçou a causa assim como o Márcio. E eu acho que surge assim essa conexão, essa percepção quando a gente conhece as pessoas nas conversas do que pode acontecer. Então, quando eu chamei já com a esperança de que ele iria aceitar, Uhum. assim, por a construir um projeto novo, assim. E acho que tem muito da nossa formação enquanto estudantes, né? Entendi. Muitos projetos que a gente desenvolve começa talvez quando a gente era estudante na universidade. Uhum. Eu, né, estudei na Universidade Federal de Viçosa, a Betânia na Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, o UFV. E lá desenvolvem muitos projetos. Então a gente acho que veio para Passos, né, e atuando como professores, mas eu acho que muito dos 9 projetos que a gente tem muito essa pegada do que a gente fazia enquanto estudantes também. Então, talvez é um sonho que a gente está realizando agora, mas que ele começa a se formar, né, Atrás. lá atrás, quando a gente ainda era, né, da graduação e tudo. Então, é, eu acho que esse conjunto, né, de fatores, ele vai chegar no Motirô já com um certo embasamento, né? Não começou do zero. Os projetos que a gente desenvolve, ele tem essa maturidade, né? O pessoal de Passos comenta, né, da questão assim dos projetos, a segurança que a gente leva nos projetos, mas é porque tem uma história por Uma trás, base. né? Entendi. Bom, e fala pra gente qual o significado da palavra Motirô, por que vocês escolheram esse nome do instituto? Motirô quando a gente pensou no instituto, né, uma coisa que a gente tinha claro a gente precisa de uma casa como um ponto fixo, né, de encontro. Principalmente porque a gente estava saindo daquele momento virtual e a gente sentiu assim que as pessoas necessitavam do encontro presencial. Então, quando a gente escolhe essa casa, né, a gente chama de a casa do saber, a casa viva, né?
A gente tem ali esse casarão, né, que fica no centro de Passos, então ali é a sede do Instituto Motirô. E Motirô significa, né, mutirão. Na verdade, é uma palavra, né, indígena, né, se escreve motiron, mas se pronuncia motirô. E ela vem do mutirão mesmo, esse mutirão antigo, né, que o pessoal fazia para fazer laje, né, juntar as pessoas para fazer. E isso tem muito a ver com a gente, porque os nossos projetos, eles precisam dessa conexão, dessa junção de pessoas, né? Hoje, eu e a Betânia, a gente coordena os projetos, mas cada um dos 9 projetos tem a participação das pessoas, né? Seja contribuindo de uma forma mais específica, não de uma forma mais geral. E sobre isso, hoje no Instituto, quantas pessoas que tem na gestão? Nós dois. É só vocês dois que cuidam Só. da grande parte dos projetos, Não, de de tudo. tudo? Tudo. A gente faz a Interessante. parte gráfica, rede social, divulgação, contato, roteiro, a escrita dos projetos, desde o início até a limpeza, a organização do espaço, a mediação, a coordenação, tudo somos só nós dois. E quando vocês iniciaram nesse começo, esse começo que vocês falaram, eu imagino que foi na pandemia, você falou que estava saindo de um momento virtual e vindo pro físico, pro real, né? E pós-pandemia, no caso. É, e quais que foram, nesse começo, você falou que não teve, assim, um começo de verdade, porque já tinha uma ideia lá atrás. Mas no começo, qual que foi os principais desafios que vocês encontraram? Porque eu imagino que até questão de estatal mesmo, coisa legal, deve ter bastante desafio que no começo um instituto enfrenta, né? As ideias, elas são anteriores, mas assim, o Instituto ele é fundado dia 1º de maio de 2023. A gente completou 2 anos, né? Os desafios que a gente tinha no começo ainda continuam alguns, né? Alguns já superados. Primeiro desafio é que a gente tem 2 anos, né, de Instituto Motirô e a gente nunca recebeu uma ajuda, seja pública, seja... Então, assim, tudo que a gente mantém no Motirô é dinheiro próprio. Então, aluguel, a casa, a estrutura, a internet, todo dia 5 eu e Betânia senta e a gente divide. Né? Então, a gente não tem o apoio, né, de prefeitura, assim. Todos conhecem o Motirô, mas a gente não recebe verba. Então, acho que o primeiro e grande desafio nosso, que é até hoje, é a questão financeira. Né? Todo mês sempre pesa, aí vem o sonho que é um pouco maior e mantém a gente ali. Então, talvez a primeira, né, isso assim, a gente comenta que aí atinge a segunda, que é o tempo, né, para a gente conseguir fazer o Mutirão funcionar, precisa de dinheiro, e do dinheiro é as aulas, né, então somos professores o dia todo, a gente pega 2, 3 escolas, né, nessa missão maluca que é ser professor, para conseguir uma renda para manter esse sonho que é o Mutirô. Então, acho que desafio, né, poderia dizer que tempo e o financeiro. Então, como vocês veem o impacto do Instituto na comunidade até agora? É um impacto positivo, assim, as pessoas, elas gostam do espaço, elas reconhecem o espaço. Eu acho que é uma casa de ponto de encontro, que é o que nós queríamos desde o início, mas pessoas que saem das áreas mais periféricas, que às vezes nunca tiveram contato com o cinema, por mais que o cinema seja no centro, inclusive perto do casarão, mas, por exemplo, nós temos um projeto que é o Cine Motirô, que exibe filmes. Agora nós estamos voltados à exibição de curtas e produções culturais da própria cidade. E tem pessoas que passam por lá e falam: nunca assisti o cinema, nunca fui ao cinema, nunca assisti um filme fora de casa, fora da minha televisão. Então, às vezes, isso parece algo absurdo, visto que a cidade não é tão grande e nós temos um cinema. E às vezes as pessoas elas não têm acesso às produções culturais. Então ali elas vão ao Motirô, ali elas fazem contato, então começam a frequentar outros espaços, por exemplo, às vezes tem alunos da UENG que estão lá no espaço, outras pessoas, o UENG, então é pública, muitas pessoas às vezes não sabem, depois conhecem, vêm até a UENG, fazem projetos,
criam amizades, vínculos, se reconhecem em outros ambientes, às vezes saem juntos a partir do contato ali no Motirô. Então, eu acho que o impacto, a dimensão, talvez a gente nem tenha ainda completa, né? Mas pelos relatos é positiva. E como a gente atua em 4 áreas diferentes, né? Cultura, educação, meio ambiente e turismo, né? O nosso público é muito diversificado. Se tem uma coisa que a gente conquistou nesses 2 anos, né? Que a gente sempre fala, é assim, a gente conheceu tanta gente, né? E tanta gente diferente, porque a gente tem públicos que se interessam por um projeto mais voltado ao meio ambiente, outros por cinema, outros que acabam indo em 2, 3 dos nossos projetos, né? São 9. Então isso é bem bacana, sim, né? Dessa questão da participação. E tem um detalhe: além dos 9 projetos, a gente produz um evento por mês. Então, por exemplo, a gente fez um no mês passado, que foi o Feira Mãos que Criam. A gente convidou 13 artistas locais para expor as artes deles lá dentro do casarão. Isso daí não é um dos 9 projetos, esse é um evento paralelo. A gente teve o funcionamento de 9 horas da manhã às 17 horas no sábado. 500 pessoas passaram por lá. Então, assim, de todas as idades, todo tipo de público. Então, além dos 9 projetos, esses eventos também atraem muita gente. A gente perdeu, assim, a conta, né, de quantas pessoas já passaram pela casa, né? E a questão, a comunidade paciente, vocês acabaram de falar que mesmo sendo um projeto tão recente, tem só 2 anos, a comunidade paciente já abraçou bastante e, e eles estão ajudando, tipo, tem alguma forma das empresas privadas e de pessoa física mesmo ajudar, e isso monetariamente ou com itens que são necessários para manter o instituto e esse tipo de coisa. Como é que é essa relação com a comunidade? Até agora a gente não conseguiu criar, porque assim, demanda um tempo até para criar a busca por esse recurso. E como é só nós dois, ou a gente faz os projetos e desenvolve, ou a gente teria que ficar nessa área de busca, né, de empresas, de patrocínio, de apoio. Então esse acho que talvez ali esteja o grande gargalo, né, nosso, assim, a dificuldade, né? Se a gente para as nossas ações, né? Aí a gente conseguiria, mas parar não é opção. Uma das formas que a gente pensou, mas que não foi para frente, é o passaporte cultural. Todos que participassem, né, dos projetos teriam um passaporte cultural, né, que a gente fez, todo bonitinho, tudo. E aí cada evento que tivesse, a pessoa ganharia um carimbo ali no Legal. passaporte. E contribuiria mensalmente, Uhum. né? Assim, eu estou participando dos projetos, toda semana a gente tem pelo menos um, então 4 por mês. Isso, assim, por exemplo, a programação de julho tem 6 projetos, né, para acontecer. Mas não, assim, não teve tanta adesão. Talvez a gente ainda vai ter que continuar desenvolvendo projetos para as pessoas continuarem indo, né, para que aí sim a gente consiga. Isso, assim, das pessoas, né? Mas uma busca nossa é, assim, o reconhecimento, né, até das questões mesmo, das secretarias, né, de cultura, educação, ou mesmo, né, em nível estadual, porque as nossas ações, elas estão voltadas para a cultura, né, para o meio ambiente, para a educação do município, mas a gente tem projetos assim que abrangem, de certa forma, né, um espaço muito maior. Bom, sobre um projeto que você falou que teve 500 pessoas, né? Passaram 500 pessoas por lá. Qual é o perfil das pessoas que passam por lá? Tipo, se são mais estudantes, se são mais pessoas da área da educação, pessoas que procuram mais cultura, assim. É um público diverso. Não é possível mensurar, porque, por exemplo, um exemplo seria o Clube do Livro, que nós desenvolvemos. Então, todo mês nós nos encontramos e debatemos um livro. Neste Clube do Livro tem adolescentes, assim, jovens de
18, 19 anos, 20 anos, mas também tem pessoas de 60, 65. E também tem pessoas no nível intermediário, né? 30, 40. Ao mesmo tempo de formação diversa. Então, tem estudante, tem escritor, tem psicólogo, tem empresário, e eu acho que o Clube do Livro ele reflete o público do Motirô no geral. Então, a cada projeto tem pessoas diferentes e públicos diferentes de variadas idades, variadas etnias, variadas sexualidades, gêneros, enfim, e também de interesses diversos, porque às vezes a pessoa tem interesse em um conteúdo, mas acaba conhecendo e visitando o outro. Por exemplo, vai para um clube do livro, mas tem um projeto de cinema, então vamos assistir o cinema. E, assim, é muito difícil e até complicado entender isso, como que tem tanta gente diferente ali. Tem estudante, mas tem estudante de universidade, tem estudante do ensino médio, tem estudante de universidade pública, Instituto Federal, particular, também tem pessoas que já formaram, tem pessoas que estão estudando, e tem pessoas também do público idoso, né? Então, é, é difícil mensurar o público, assim, Bem diversificado. muito. E eu imagino que deve ser muito gratificante para vocês dois ver é, diferentes tipos de pessoas chegando, alcançando um projeto, né? Eu imagino. E para os próximos anos, até sonhando longe, 5, 10 anos, como vocês pensam que que o Motirô vai estar? O que que vocês sonham? Um sonho grande, um sonho médio? Qual que é a vontade de vocês perante ao projeto? Acho que o sonho que a gente tem, né, primeiramente, conseguir chegar, né, numa superação desses desafios, que é o financeiro, que hoje pesa muito para a gente, né, manter tudo isso. Então, assim, é uma questão de sobrevivência, né, resistência. Então, acho que quando a gente superar essa parte, isso vai aliviar muito. E alivia a outra parte, que é o tempo, né? A gente pretende, todos os dias a gente fala isso, né? Viver mais o Motirô, poder ficar mais tempo, poder ter mais tempo, porque a gente até brinca, a gente faz uma coisa muito bem organizada, o pessoal fica assim, como que vocês conseguem? Só vocês dois, né? Organizar tudo e ainda entregar um bom produto, né? Aí a gente fala, imagina com o tempo. Então, acho que assim, o primeiro sonho, né, que a gente tem é essa estabilidade financeira, né? E o segundo é a questão do tempo, né? A gente brinca, vida longa ao Motirô, né? A gente espera que o Motirô vai para além da gente, né? A gente está conduzindo esse processo de início do Motirô, né? Mas a gente espera, assim, que cada um dos projetos, né, ganhe corpo, né? E que a gente consiga manter esses 9 projetos. Eu posso só falar o nome deles, assim, Pode. rapidamente, porque a gente está falando dos projetos, né? E assim, talvez fica meio confuso. Até para a gente, às vezes, é confuso, Não, porque é tanto projeto, né? Mas assim, a gente tem o Clube do Livro, né? O Clube do Livro é um encontro mensal para a gente debater um livro, certo? A princípio é isso, mas ele é muito mais do que isso, porque dentro do Clube do Livro a gente faz eventos, que é o festival literário, né? Por exemplo, esse mês de julho, dia 25 é o dia do escritor. Então a gente vai fazer um evento do dia do escritor, que está dentro desse projeto chamado Clube do Livro. E já vou adiantar, né, dar um spoiler, a gente vai estar na praça no dia 26, também com o Clube do Livro, para fazer uma leitura do livro lá na praça, né? legal. Pode falar o segredo? Que senão vai ser mais segredo. A gente vai esconder alguns livros, né, para que as pessoas achem e estimular a Legal, leitura, né? muito Só não legal. pode falar onde é. Mas vai estar escondido por ali, né, na praça. Então, assim, são projetos dentro desse projeto que é o Clube do Livro. É um, né? O Cine Motirô, segundo projeto, a gente passa filmes dentro da casa, a gente projeta na parede, né? E as pessoas ficam sentadas na cadeira. E qual que é a diversão disso? Ah, detalhe. Todos os projetos a gente faz um café, no Cine Motirô a gente faz uma pipoca. E tudo é a gente que compra. Eu e Betânia. O Cine Motirô a gente passa um filme, então tem muitos filmes sendo produzidos aqui em Passos, né? Com a lei da Aldir Blanc e Paulo Gustavo, tem muitos filmes sendo produzidos aqui.
filme do Jerônimo Neto, que foi um artista de Passos, né? Filme do Wagner de Castro. E aí, qual que é a grande, né, o máximo do Cine Motirô é que o produtor que fez o filme fica lá. Então, no final do filme, vou dar um exemplo do Wagner de Castro, né? Passou o filme do Wagner de Castro, o Diego, que foi quem produziu, fala das dificuldades que foi fazer o filme e das coisas boas que ele... Então, é muito interessante para o público, né, participar do Cine Motirô. 2 projetos só, hein? Clube do Livro e Cine Motirô. Tem um que é o Eco Motirô, a gente faz eventos como palestras sobre educação ambiental, agrofloresta, né, agricultura familiar, é uma parte mais teórica do meio ambiente. E o quarto projeto, né, é um que chama Prosa Motirô. A gente convida alguém, é como se fosse um podcast, só que é uma roda, as pessoas ficam numa roda e chama alguém para falar de algum, né, debate sobre educação, sobre cultura. Chama Prosa Motirô. Parei no quarto projeto, né? Betânia, quer continuar os outros? Deixa. Tem um projeto que se chama Pessoas que Transformam Pessoas, que nós convidamos alguém da sociedade civil, às vezes indicação, ou que nós conhecemos, que desenvolve um projeto e que modifica a vida de outras pessoas aqui no município. Este mês, no dia 9, nós faremos homenagem para a Dona Bernadette, da Cantina Dona Bernadette, que tem essa cantina aqui há mais de 50 anos em Passos, então é uma pessoa que transforma a vida de várias pessoas aqui. Tem o projeto Cafezinho Filosófico, que é um dos meus favoritos, né? Que é como se fosse o cafezinho da TV Cultura. Então, nós chamamos alguém com algum tema filosófico, de debate, de reflexão para conversar. Aí tem o cafezinho também. E naquele formato de fazer pergunta, então a pessoa apresenta o tema e os outros participam, fazem perguntas. Tem o projeto O Clube do Livro, que é o encontro para debater o livro que o Márcio já falou. São muitos projetos, está faltando. O Rodas. Raízes. O Rodas Temáticas parece com o Prosa, mas ele se desenvolve, pode ser evento, pode ser roda de conversa, pode ser um festival que simboliza uma data temática do Brasil. Então, por exemplo, o Dia do Escritor, o Dia da História em Quadrinhos, que nós fizemos um evento lá, o Dia Internacional de Conscientização contra o Preconceito Racial, que nós fizemos um sarau literário com declamação de poesias, com rap. Então, foi um projeto do Roda Temática. E o Raízes de Passos, de História Local, que nós temos um perfil paralelo no TikTok, no Instagram, que nós fazemos a divulgação de personalidades históricas do município. Então, por exemplo, nós fizemos da Liquinha da Silveira, que tem um nome aqui. Então, a gente vai no local, filma, fala assim, você sabe quem foi Liquinha da Silveira, e depois faz um vídeo com 5 curiosidades desses personagens que marcaram a história. Então, Raízes de Passos é uma homenagem póstuma, porque as pessoas já morreram, e o Pessoas que Transformam Pessoas é a homenagem em vida. Acho que eu falei. E o final de todos, né, que é o projeto mais prático, que chama Travessias Pedagógicas. Nesse Travessias, a gente pega uma van, um micro-ônibus e escolhe um destino cultural e faz esse tour, né? Então, os 2 últimos a gente fez uma viagem para o Museu Cândido Portinari, né? A gente abre as inscrições. Esse, de todos os projetos, a gente nunca entra nenhum valor para a gente. Esse Travessias é o único que a gente cobra um valor para pagar a van, porque a gente não tem o dinheiro da van. Mas aí a gente faz todo o projeto, né? Vai com as pessoas, e aí vai pai e mãe, vó e neta, é muito bacana. Que já são projetos que a gente já desenvolvia na escola. Essas viagens, né, que o pessoal chama de excursão, mas que a gente fala que não, é trabalho de campo ou visita pedagógica. Aí a gente foi pro Museu Portinari, né, com Travessias Pedagógicas. Outro que a gente fez com travessia, edição, a gente chama de edição, é os patrimônios históricos. A gente pega uma van e faz um tour pelos 14 patrimônios de Passos. Começa que assim, de cada 10 pessoas de Passos, 7 não sabem quais são os 14 patrimônios históricos tombados. Aí a gente vai em todos e explicando. Aí, mais uma vez, detalhe, né?
É a gente que faz o roteiro, é a gente que organiza a van, é a gente que explica, a gente é guia, aí a gente que tira as Filma. fotos, filma e faz a lista de presença e ainda serve um café durante a viagem, né? Mas é bem bacana. O Travessias Pedagógicas, ele, ele é legal porque, assim, essa coisa do sair, né? Porque o Motirô tem muito da casa, né? A gente tem os encontros na Uhum. casa, os 8 projetos, e o nono, né, que é o Travessias Pedagógicas, a gente leva o Motirô para além do Esse lugar. Motirô, né? Tá vendo? É muita coisa, né? Muita coisa. So- Pode falar. Pode falar. Sobre os 14 patrimônio, eu queria saber só de 4. Quadro é fácil, né? É a Estação Cultura, Aham. né, que acho que todos conhecem, né, o Aham. mais famoso. E aí só ali no centro, ali na Praça do Rosário, eu já te falo um monte, né? A Fonte Luminosa é um patrimônio Legal. que inclusive foi projetada pelo Zé da Beca, que é um artista. Aí quer conhecer o Zé da Beca? Vai no Raiz de Passo. Ah, é assim que a gente funciona. Um projeto vai articulando com o Ligando o outro, é outro. tipo uma teia, né? A Fonte, dentro da Casa da Cultura, no andar de cima, tem as obras do Wagner de Castro, que foi um artista assim incrível. Ele não é de Passo, nem de Franca, mas ele teve uma grande parte da vida dele aqui, inclusive as obras dele ficaram aqui, né? E é um patrimônio histórico assim, para quem gosta de arte, né, fazer uma visita é incrível, né? E logo ali na frente da Casa da Cultura tem um antigo fórum, que hoje é o Palácio da Cultura. Ali também é um patrimônio histórico, Legal. né? Legal. É, Mas quer que eu fale uma curiosidade? Tem um túmulo em Passos que é um patrimônio histórico. Um túmulo dentro do cemitério. e qual que é? É o túmulo um. É o É o primeiro, né? primeiro túmulo, é o da origem. Interessante. É legal, né? A Legal história de demais. Mas, Passos é bem bacana. ô Márcio, a Betânia, se eu não me engano, ela falou que o projeto preferido dela é o Cafezinho Filosófico, não é? E o seu, você tem algum que te pega mais específico? Assim, eu sou da área da história, né? Então, o Aham. Raízes, né? Que a gente busca personalidades. Esse da Travessias que a gente faz com patrimônio, eles me chamam muito a atenção. Mas, tipo assim, a gente até brinca, né? A Betânia também fala isso. Assim, a gente tem hora que a gente fala assim, nossa, 9 projetos é muito. Mas a Aham. gente não conseguiria tirar um. Falar hoje. Talvez eu não consiga definir qual o preferido. Mas não teria um que não é preferido, Aham. né? Tipo assim, escolhe um para tirar porque tá ficando Não, pesado. não tem como. Não dá. Até porque eles vão se interligando. Então, assim, o Clube do Livro, a gente está fazendo uma leitura de um livro. Mas aí talvez pega uma leitura de algo mais local. Então a gente vai lá no Raízes para fazer, né, essa questão de complemento, né? Interligar Então uma hoje coisa na outra. seria isso que a gente tem, né? Interessante. Antes de finalizar, eu queria colocar um quadro aqui que chama Perguntas Coletivas, que é um quadro que vocês vão ter apenas 1 minuto para responder cada pergunta. É, Você quer começar fazendo perguntas, Marcos? Tá. Uma palavra que define o Mutirô. É sonho. Inspiração. Um livro que transformaram vocês. Eu primeiro? É, Se você lembrou, É, pode falar. na verdade, assim, tem livros que marcam época, né? Mas eu acho que o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, assim, ele continua atravessando gerações. Teve livros que me marcou no passado, e aí numa releitura já não fez Não tanto pegou tanto. sentido mais. Inclusive o Clube do Livro, ele tem acontecido isso. Às vezes a gente busca livros, escolhe, né? É uma escolha coletiva, né? É democrática no Clube do Livro. Mas a gente tem revisitado livros que a gente já leu quando adolescente, né? E que talvez não façam aquele mesmo sentido, né? Como que a leitura vai se transformando. Mas acho que o 100 Anos de Solidão, para mim, ele atravessa todas as minhas fases de vida. Eu acho que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Um sonho coletivo de vocês. O Motirô. É, isso ficou fácil. Uma frase que te inspira.
Nossa, não tem. De frases famosas, Pode ser algum filósofo, algum pensador. porque tem muito a ver com a palavra, né? Que assim, tem várias palavras Aham. que eu montaria uma frase, né? Acho que resistência, né? Amor, tudo mais, assim. Aí vem de um outro livro que me marcou muito, né? Assim, talvez tenha sido um dos primeiros livros que eu li, que você se torna, né, eternamente responsável por aquilo que cativa, né, que é do Pequeno Príncipe. Então, acho que isso daí ele não tem idade, né? Você lê o Pequeno Príncipe com 14 anos, com 20, com 30, agora com 40, né, talvez, né? E a gente sempre vê de uma forma diferente, né? Às vezes com um olhar de adolescente, às vezes com um olhar, mas acho que é isso, né? A gente é responsável por aquilo, né? Que a gente projeta, por aquilo que a gente. Então, acho que é uma frase para mim marcante, assim. É, a minha eu acho que é uma música, né? Eu gosto muito da Maria Bethânia, porque é o motivo do meu nome. Tem aquela música do Sonho Impossível, que ela fala sonhar mais um sonho impossível, sonhar quando é fácil ceder. Eu acho que é bem marcante. Para você, Eu não consigo pensar, eu acho. Tão rápido, principalmente em um minuto. Não sei. Não sei. Sorte que eu não sou entrevistado. E a sua? acho que é uma do Paulo Freire. A educação não transforma o mundo. O mundo é. Ah, esqueci, gente. Ela transforma a pessoa. Isso, E as Tô- suas exatamente. Essa Eu mesmo. também tô- Para mim, eu acho que a educação é algo que pode mudar a minha vida. eu tô de pensando todos. em alguma aí. Todos, né? Educação é transformadora, né? Libertadora. Libertadora. É realmente maravilhoso. É o que vocês estão espalhando, né? Creio que sim. Tô tentando pensar em alguma aí. Não bate. Agora eu vou fazer desse tópico aqui, desse quadro. A última eu acho que vai ser a mais difícil de responder rapidamente para vocês, principalmente que é um tópico que eu acredito que vocês gostem. Só que, tenho certeza, na verdade, né? Só que eu quero que vocês me falem um lugar em Passos que carrega muita história. E qual história que ela carrega? O local de paz carrega história. São vários. Tem vários locais aqui que tem uma história. A gente pode começar, né, por um dos patrimônios de Passos, que é a Árvore de Santa Bárbara, que fica ali na Praça do Cemitério, né? E por que que ela é um patrimônio histórico? Uma que é uma árvore centenária, né? Então imagina o que que não é de história que já foi contado embaixo daquela árvore, né? Tem várias encomendas lá, né, Betânia, na árvore. E a árvore, assim, ela era até ponto de parada de tropeiros, né? Então, a gente está falando de uma história de 200 anos ou mais, né? Que era uma passagem, né? Então, acho que a árvore de Santa Bárbara ela carrega todo esse simbolismo. É uma árvore que, né, mostra resistência. É uma copaíba, né, de mais de 100 anos. Hoje ela é toda escorada, né? Com madeiras. É lindo, né? O Largo Santo Antônio. Ali na frente, onde o Motirô está localizado, tinha uma igreja de frente, que é a igreja de Santo Antônio, e Passos se inicia ali historicamente. E ela foi demolida posteriormente. Dizem que tem a cruz, a antiga cruz da igreja ainda está soterrada lá no chão. E em frente à igreja tem um terreno, um estacionamento, que, conforme lenda local, é um terreno doado para Santo Antônio, então nada pode ser construído ali. Então é um lugar de certo apagamento histórico aqui, mas de grande relevância. As pessoas antigas lembram da igreja. E hoje ali funciona uma praça, né? Então a gente tem também esse desejo de recuperar essa história ali, né? Contar para as pessoas, mostrar, principalmente para os mais jovens que não sabem que ali tinha uma igreja. Se eu não me engano, se não estou enganado, gente, pelo que falaram no curso de história, que essa igreja era de escravos, não era? Eu não sei ao certo.
Ela tem relação, mas a principal era a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que ficava onde hoje é a prefeitura. Ah, sim. Uhum. E que foi demolida também. Foi demolido. A Praça do Rosário leva esse nome porque é ali onde a prefeitura tinha uma igreja, né, demolida, assim como a de Santo Antônio, que é a praça ali que a gente fala da do Sul, mas é na esquina do Motirô, né? Um dos motivos que fez a gente escolher essa casa, né? Ou a casa escolheu a gente, né? A gente nunca sabe. Mas ali a gente chama de Marco Zero de Passos. A Uhum. história de Passos começa ali, né? Tem vários outros, né? Capelinha da Penha ali, né? A questão da congada, dos encontros, né? É uma marca muito importante, né? Para quem não conhece, é importantíssimo conhecer a Capelinha da Penha, porque tem história, tem arquitetura, né? Ali era um ponto também de passagem, de visão para Canastra, né? Tem muita história ali. A história de Passos ali na Penha. A Penha tem, né? Uma coisa de raízes da Penha, né? Tem até um grupo, né? Raiz da Penha, que conta histórias só Daquele do bairro lugar. Penha. Interessante. E para quem quiser saber mais da história de Passos, né? É, queria que vocês falassem as redes sociais, o TikTok, o endereço do casarão, aonde que pode procurar o instituto, é, quando que vão ser os próximos projetos, em questão de data mesmo, como as pessoas podem ajudar. E é isso, deixar tudo muito explicado para quem quiser fazer parte também do Motiru. O Motirô está localizado no centro, próximo à Praça da Matriz, é Rua Santo Antônio, número 100, no centro. É bem visível, porque é um casarão antigo e verde, então é bem visível. As nossas redes sociais, principalmente do Instagram, é @Instituto Motirô. E lá, todo início de mês, nós postamos a agenda cultural. Então, essa semana nós postamos a agenda de julho e lá tem a programação, o que que vai ter, qual dia, qual horário. E nós geralmente fazemos um formulário de inscrição para a gente ter controle do público, de quem vai. E daí o formulário fica no link da bio. Então é só acessar o link, lá tem todos os formulários, preencher e participar e aparecer lá no Motirô. Também tem o site, que é www.institutomotirô.com.br. Tem o TikTok, que é instituto.motirô. E dentro do Instituto aí tem o projeto, né? A gente está criando um perfil no Instagram para cada projeto. E o que tem mais postagens, que é um projeto realmente consolidado fora, é o Raízes de Passos, que é @Raízes de Passos. Quer fazer alguma pergunta, Matheus? Eu ia falar, a Capelinha da Penha, ela me lembra muito as Capelinhas de Ouro Preto. A estrutura dela, por dentro dela, me lembra muito. A gente costuma dizer assim, às vezes é pouco explorado, sabe, em Passos, a questão do turismo cultural, né? Muitas pessoas saem de Passos para visitar, né, artes, né, entre outras coisas, fora daqui. Mas se a gente pensar, né, como a gente já disse, tem as obras do Wagner de Castro na Casa Cultura, que são obras incríveis, né? Tem a Capelinha da Penha, que lembra a história, que tem o sino lá, são dois patrimônios. A Capelinha da Penha é um patrimônio histórico de Passos, e o sino, que fica dentro da capelinha, também é tombado como patrimônio histórico, né? E cada um ali tem uma história. Então, imagina a riqueza de histórias que a gente tem aqui, né? Por isso que a gente costuma dizer que quando a gente está fazendo cultura, né? E principalmente no Travessias Pedagógicas, ele tem muito essa questão do turismo cultural, né? De fomentar essa busca, né? Pelo conhecimento. Interessante, muito interessante. É, vocês falaram que já tem 9 projetos e não se imaginam excluindo nenhum outro, nenhum outro não, né? Nenhum desses. Só que mais pra frente, vocês já têm alguma ideia sobre um projeto fixo novo? A gente sempre tem projetos na É, cabeça, né? Aham. tem É que perna. a gente acabou foi o gás. Não tem Mas tempo, a gente tem. É porque, na verdade, cada um desses projetos são 9. Eles se desdobram. então acaba sendo Então, mais. assim, acaba sendo mais porque é tipo uma ramificação, né? Uhum. Mas, por exemplo, o Feira Mãos que Criam, ele não é um projeto, ele é um evento.
Entendi. E deu tanto sucesso que já tem gente perguntando da segunda edição, né? E aí tem a ver muito com a questão do público, porque a gente chama artistas jovens e artistas, né, com uma faixa etária diferente. Então, na verdade, o público também acaba acompanhando, né, os artistas. Então, é um evento que provavelmente vem uma segunda edição, né? Então, esse não está vinculado aos 9 projetos, né, que a gente tem. Então, a ideia não para. Se a gente sentar junto, vem algo. O pessoal até brinca, né? Sentou, eles devem estar criando alguma coisa. Mas agora a gente está tentando, né, segurar um pouco os que tem. novos e consolidar os já existentes. Aham. Antes da gente finalizar, tem alguma mensagem que vocês queriam deixar? Não só sobre o Instituto, mas sobre a educação no geral. Qualquer mensagem que vocês acham importante para a sociedade no geral, para a cultura, para tudo. É uma responsabilidade pensar uma frase, né? Eu acho que acreditar nos sonhos, né? Tentar realizá-los da forma como puder. E, assim, acreditar que a educação e a cultura, elas são as principais ferramentas de modificação, como, né, já dizia Paulo Freire. Eu acho que não tem como pensar em uma modificação social e transformação sem passar por essas duas esferas. É a busca, né? A busca pelo. Tem aquela frase, né? Sonho que se sonha só é só um sonho. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, o Motirô é um sonho coletivo, né? Hoje, nós dois, né, acabamos, né, que ficamos responsáveis, mas há uma ideia de que isso abra, né? Inclusive, a gente tem feito, né, as últimas reuniões nossas de parceria com a UENG e com o IFSU, no sentido assim de atrair públicos, né, estudantes, cursos para para o Motirô, né? Então, por exemplo, esse mês a gente vai ter o Pessoas que Transformam Pessoas com a dona Bernadette, que, né, transforma a cidade. Ela tem 89 anos e há mais de 50 anos ela desenvolve projetos sociais. Então, a gente quer fazer um convite para a UENG, mas mais especificamente para a turma do serviço social, né, que a gente acha interessante jovens estudantes acompanhar a trajetória, né? Já o Cine Motirô desse mês vai ser sobre a Capelinha da Penha, né? Então o Daniel, que fez o documentário da Capelinha da Penha, ele vai, dia 16 de julho, ele vai ficar lá no Motirô com a gente, na exibição e no comentário. Então a gente está convidando o pessoal do curso de História, pessoal do curso de Arquitetura, né? Porque ali é a única capelinha do mundo que tem 8 lados, né? Octagonal, então tem uma história muito bacana em cima disso. Só que não se limita a apenas o curso, é de um modo geral. A gente quer, assim, principalmente, né, que tenha esse público, né, da UENG, do IFSU presente ali participando, né? A gente sente a necessidade dessa aproximação e eu acredito que vai acontecer. Interessante, interessante. É, é isso. Muito obrigado por ter participado do nosso podcast. Vocês já deram a mensagem final. A gente vai deixar as redes sociais no link. A gente vai deixar no final também do vídeo. Quer falar alguma coisa, Matheus? Bom, eu acho que esse é um convite para o pessoal conhecer mais da cultura de Passos, né? Que Passos também é rico em cultura, sabe? Acho que o pessoal de Passos eles não tem essa consciência, sabe? Verdade. Muito obrigado. Viu? A gente que agradece o convite, né? Parabéns aí pelo projeto de Obrigado. vocês, né? Tá ligado à comunicação, assim, incrível, incrível mesmo, né? E pra gente é uma honra, né, ter sido convidado, né? Desde a primeira vez que entraram em contato, sim, a gente falou, vamos colocar um horário aí para fazer presença lá. Então, E igualmente também, parabéns pelo agradece. projeto gente- cultural que vocês fazem pela cidade, pela história da cidade. A gente que agradece por você estar aceitando esse projeto, porque eu admiro muito o projeto de vocês. Isso. Inclusive, a ideia partiu dele. Eu indiquei você para a gente estar